E aí, bom dia pessoal. Vamos a uma revisão de propriedade de minerais. Hoje não estou com você, mas é como se eu estivesse meio de longe assim. Vamos lá. Então, essa aula apresentada a professores Aline Rodrigues dos Santos, professora que está com vocês hoje, e eu, professor Humberto Coutinho Neto, que estou longe. Pessoal, o objetivo da aula é revisar os conceitos de mineralogia para a prova. O estudo está dividido em 3 videoaulas. A primeira, que já foi feita, é conceitos iniciais. Segunda, que é essa agora, mineralogia física. E terceira aula, que será feita, cálculo de teores. Para a matéria de mineralogia, essas são 3 aulas, vão ajudar muito na prova. Não esqueçam de fazer simulados e repetir simulados e coisas assim. A gente dividiu o primeiro e segundo bimestre. Se você olhar no material que está no site, você vai ver que tem mais propriedades, mas como essa aula é de revisão, eu peguei apenas o que vai aparecer nessa revisão aqui. São as propriedades. A gente vai ver o hábito, falar sobre hábito, clivagem e fratura, brilho a gente vai falar novamente, diafanidade. Me contaram que diafanidade vai cair na prova. Eu não sei quem falou, mas talvez esteja falando a verdade. Dureza, também me falaram que vai cair na prova. Cor, alguma coisinha cai. E densidade, com certeza, ponto importante para a prova aqui, pessoal. Vamos marcar um X no que provavelmente vai cair na prova. Hábito, mais ou menos. Clivagem e fratura, sim. Brilho, sim. Diafanidade, sim. Dureza, sim. Cor, não teria como não cair, mas assim aqui é mais ou menos. Aqui também vai ser mais ou menos. E você me pergunta, como que uma coisa cai mais ou menos na prova? Cai, mas não cai com tanta intensidade. E densidade, sim. É isso aí, pessoal. Vamos começar? Hábito. Primeira coisa é para lembrar o hábito. Observando lá, cai mais ou menos, ou seja, cai alguma coisinha, mas não é aquele absurdo. Relembrando aqui o que é hábito, pessoal. É a forma física. Forma física do mineral. E essa forma física vai fazer o quê? Essa forma física, literalmente, ela representa o empacotamento do mineral. Em outras palavras, se você vê um hábito cúbico, como é o caso desse daqui, e vamos colocar uma lente aqui para colocar o hábito cúbico aqui, ó, hábito cúbico, esse daqui que está a mãozinha em cima. O que significa isso? Significa que o empacotamento, que os átomos dele, ele se dispõe em formato cúbico. É simples. Se está acontecendo naturalmente no macroscópico, naquilo que você pode ver, no microscópico acontece igual. E tem um aqui do hábito que eu acho bem legal, pessoal, que é esse daqui. Geralmente esse hábito aqui mostra o diamante. Então um dos jeitos de perceber se é diamante, busca por alguma coisa parecida com esse hábito que está édrico aqui, tá? Se deixa eu pegar o marcador junto aqui. Não deixa. Esse daqui é o hábito do rutilo hexagonal. Então o hábito é a forma física. Vamos por aqui
hábito, forma física. Outra coisa, forma física geométrica, então está mexendo na geometria mesmo. E muitas vezes o hábito reflete, aqui está reflete não, é reflete estrutura microscópica. Essa estrutura microscópica é chamada de retículo cristalino, e não se preocupe que no segundo bimestre a gente vai ver empacotamento de minerais, e lá vocês vão ver cúbico de corpo centrado, face centrada, cúbico simples, hexagonal compacto, tetragonal e assim por diante. Clivagem e fratura. Segundo, pessoal, a gente já falou incansavelmente na sala, mas a diferença de clivagem tem a ver com a quebra. Tanto a clivagem quanto a fratura está relacionado à quebra do mineral, como o mineral se quebra. Se ele se quebrar num plano, ou seja, se ele quebrar de maneira reta, se quebra num plano, ele tem o quê? Ele tem uma clivagem. Se ele se quebrar fora do plano, se quebra de maneira fora do plano, ele tem uma fratura. Então aqui tem alguns princípios aqui. Clivagem é a facilidade que o mineral se apresenta a se partir ao longo de um determinado plano de menor energia. Vamos chamar uma atenção aqui, ó, pessoal. Se o plano é de menor energia, o que pode estar causando essa menor energia no plano? Menor quantidade de ligação química. Por exemplo, se aqui tem 1, 2, 3 ligações químicas, vamos por mais, 4, 5, está entupido de ligação química, ele vai quebrar por aqui. Como que ele vai quebrar por aqui se tem um monte de coisa segurando para ele não quebrar? Outro lugar só tem uma ligação química, por onde que ele vai quebrar? Por essa. É mais fácil quebrar uma do que quebrar um monte de ligação química. Plano de menor energia também é conhecido como plano de clivagem. Todo plano de clivagem deve ser paralelo à face. Por quê? Porque ele já cresceu daquele jeito. Então, se você olhar aqui, ó, pegar a lupa, se você observar aqui, eu tenho essa face aqui, ó, e tenho aqui o plano de quebra dele. Pode ver que essa face representa esse daqui, esse representa esse. Por outro lado, eu tenho essa segunda face aqui, ó, e a quebra está acontecendo em cima da face. Aqui tem um caso bem legal, o caso que é inclinado, podia ser, por exemplo, a calcita. Ela quebra desse jeito, ela é inclinada no real, então ela vai quebrar inclinada, ela vai manter os planos. Aqui tem um desenho de um mineral quebrado, provavelmente não, isso aqui é um tetraedro, não, tetraedro não, eu diria que isso aqui é uma figura ortorrômbica. Ele tem um formato ortorrômbico, hábito ortorrômbico, e ele está quebrando ortorrômbico. A quebra dele é paralela à face de plano. Pessoal, o mineral pode apresentar mais de um plano de clivagem. Por exemplo, olha esse daqui, quantos planos apresenta? Apresenta um plano aqui, apresenta um plano aqui e apresenta um plano aqui. Só esse está apresentando 3 planos de clivagem. Pode existir casos, e a maioria dos casos, onde a clivagem não é muito boa, é fraca, ela quebra no plano, só que ela quebra no plano, mas ela também quebra fora do plano. Quando a clivagem é fraca, um pouquinho ela vai quebrar num plano de menor energia, o resto não, o resto vai ser fratura. E não se preocupem, pessoal, que no bimestre que vem, uma das coisas que eu estou preparando para vocês no laboratório é a demonstração do que? Demonstração microscópica da clivagem. Vocês vão conseguir ver o plano no microscópio. Tá? Nesse bimestre vocês viram o hábito da pirita no microscópio, que é um hábito reto. Dessa vez a gente vai buscar plano de clivagem no microscópio.
Vamos para outro. Agora falar sobre como que pode ser a clivagem. Pobre, no caso da bornita, ela pode ir melhorando. Ela pode ser moderada, que é um pouquinho melhor que o pobre, pode ser boa, pode ser perfeita, pode ser também a chamada proeminente. Pessoal, proeminente, a gente tem um exemplo que eu mostrei para vocês no laboratório, é o caso da muscovita. É aquele mineral que você tirava as casquinhas e o que acontecia lá? São planos sobrepostos, tá? E aqui tem uma coisa que vai aparecer no segundo bimestre agora, tem muita novidade nesse segundo bimestre, hein, pessoal? Tem aula maker com índice de Miller, uma coisa bem legal que vocês vão aprender a amar. O índice de Miller, o entendimento disso é fundamental para você entender plano de clivagem, tá? Não se preocupe que tem uma aula espetacular que a gente vai fazer sobre o índice de Miller e vamos fazer diversos exercícios de índice de Miller e você vai ver que é extremamente fácil e vai ser extremamente útil, porque conforme o índice de Miller você vai observar em alguns sites ou alguns livros especializados, e já está sendo comprados livros para a biblioteca, é para chegar agora. Se já não chegou no dia dessa aula, não sei, espero que já tenha chego, onde tem todas essas informações lá. Você vai observar um mineral e ele vai mostrar, ó, esse mineral tem o seguinte índice de Miller para o hábito, ou tem o seguinte índice de Miller para clivagem. Ser bem legal aí, pessoal, e fazer caracterização disso em laboratório. Dar aula com laboratório legal é outros 500, pessoal, até que enfim a gente tem um. Continuando aqui, pessoal, ainda sobre clivagem e fratura, agora a gente vai falar um pouco da fratura. Isso vai cair na prova, anotem aí. Fratura é quando quebra, não apresentando plano de clivagem. Se não apresentou plano de clivagem, que tem muita ligação química demais que não deixa ele quebrar no plano. Clivagem pode ser dividida entre irregular, não tem forma definida, exemplo, turmalina. Conchoidal. Conchoidal, vocês viram na prática, os nossos quartos. Pessoal, quando eu falo pala, quartzo, são dois minerais, agora a calcedônia. Lembrando o que é calcedônia, isso aí está na apostila que eu passei no site, naquela aba aulas para vocês, é o documento de mineralogia mesmo. Calcedônia é um tipo de quartzo que é um pouco diferente do que a gente vê normalmente, porque ele é um quartzo fibroso, tá? Tem também, a gente tem inclusive calcedônia no laboratório, e se não tiver no laboratório, se não tivesse, era fácil de arrumar, porque o grande terror de todo o pessoal que trabalha em mineração com britagem é cair calcedônia do britador. Geralmente o pessoal começa a ter calafrio, porque sabe que vai dar problema. Principalmente britador de mandíbula ou britador de rolo liso ou dentado. É o pessoal ver calcedônia e começar o desespero. Serrilhada ou dentada, pessoal. Essa vocês não esquecem, hein? Quem que tem fratura serrilhada ou dentada? O nosso querido ouro. Inclusive eu lembro acho que a Mariane perguntando para mim no dia da aula qual que é o nome da fratura serrilhada ou dentada, sendo que ela sabia que a fratura do ouro era serrilhada ou dentada, e ela falava ouro, mostrava os dentes e falava, ó, é dentada. Lembram disso? Eu não esqueci. Vou continuar aqui, pessoal. Brilho. Bom, o que eu vou perguntar do brilho na prova? Isso está na prova, podem ter certeza. Não confundam brilho com cor. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E brilho é o quê? Reflexo da luz. Então, ela fala da propriedade que os minerais refletem a luz. Ele pode ser de duas maneiras, metálico ou não metálico. Brilho metálico apresentado por metais, e aqui a gente tem uma pirita, FeS2, é o chamado ouro de tolo, que também tem no laboratório, e vocês viram o aspecto reto dela,
tá? Mas aqui a gente quer ver o brilho. Verdade que o brilho da pirita é igual ao brilho do ouro, e um monte de gente se confunde, além da cor ser amarelo igual ao do ouro. Pessoal, sobre a parte de brilho metálico ou não metálico, ele é feito, isso aí está na apostila, inclusive a apostila que está lá no material para estudo, ele mostra que brilho metálico ele é elemento de transição à antiga família B da tabela periódica. Fato que a gente pegou e falou bem na sala de aula, a gente fez distribuição eletrônica e tudo. Brilho não metálico seriam os elementos que não seriam da antiga família B. Eu falo antiga família B porque esse pessoal da IUPAC, o Instituto da Química, é um bando de gente que não sabe o que é da vida. Eles mudam as coisas, você aprende de um jeito e os bichos vão lá e mudam de outro. E assim vai. Antes existia a família A e B, a coisa mais útil do mundo. Depois eles tiraram a família A e B e falaram que era só uma família, e daí vai do 1 ao 18 e virou a bagunça. Mas tudo bem. Lembrando, aquela parte mais baixa da tabela periódica é metálico, os metais de transição. Os outros são brilhos não metálicos. Pessoal, quando o brilho não é metálico, espera aí, brilho metálico, além do brilho metálico, metais de transição trazem duas outras coisas: boa condutividade térmica, boa condutividade elétrica. Eles trazem essas duas outras coisas. A gente vai ver isso quando falar em condutividade. Bom, vamos lá, pessoal. Brilho não metálico, que é da antiga família A, isso aí. Brilho adamantino, o nome é adamantino, lembra o que? Diamante. Então, um exemplo do brilho adamantino é o diamante, mas eu tenho o rutilo e o zircão. Resinoso, brilho de resina, enxofre nativo. Esse gorduroso pode ser chamado gorduroso graxo, e a dalita do NaCl, mas eu também tenho o quartzo leitoso e a neftalina. Ceroso, que lembra uma vela, e aí eu tenho a calcedônia e opala, lembrando que a calcedônia é aquele quartzo fibroso. Terroso, caulinita e talco. Vocês viram o talco na escala de Mohs, lembram disso? Nacarado, talco e a gipsita. Pessoal, aí você pensa, como que pode estar o talco um brilho terroso e o talco um brilho nacarado? A verdade é que nem todo talco é igual, certo? Sedoso, os asbestos e a gipsita fibrosa. E o vítreo é parecido com o vidro. Esse quartzo que ele fala aqui é aquele quartzo, pode ser ametista, que é aquele quartzo com ferro mais dentro, que ele dá a cor rubra. Pode ser topázio ou turmalina também. Mas também o brilho vítreo pode ser aquele quartzo sem contaminante dentro dele, aquele que tem na escala de Mohs, tá? Quando eu falo escala de Mohs, é aquela escala que eu mostrei para vocês, que é aquele quartzo que não tinha cor nenhuma, era como se fosse transparente. Aqui eu tenho alguns elementos aqui. Isso aqui parece ser uma obsidiana, brilho vítreo. Resinoso, com certeza o quartzo nativo. E nacarado, isso aqui é uma espécie de talco, tá aparecendo. Diafanidade, pessoal, diafanidade ele tem relação à passagem da luz. Não esqueçam desse termo diafanidade que eu coloquei na prova, isso aqui. Lembrando para vocês, eu vou perguntar o que é diafanidade na prova. Diafanidade ele é bem simples. Ele mostra se passa a luz ou não passa. Esse passar a luz a gente chama de refratar a luz. É aquele esqueminha que eu mostrei para você, que tinha um meio, a luz vinha e batia, refletia, e uma parte dessa luz refratava. O que era refratar? Ela passava para outro meio, e a refração ela tinha uma variação angular.
Não vou perguntar de refração na prova, mas é bom lembrar que diafanidade é literalmente, pessoal, a capacidade, é uma definição de propriedade onde passa ou não passa a luz, tá? Com acordo à diafanidade, ela pode ser transparente. O que é uma coisa transparente? Aquela que passa a luz e acabou, passa a luz bem. Então, uma ótima capacidade de refratar a luz. A gente pode ver a imagem através dele, e o melhor jeito para entender o transparente é olhar pela janela e ver o vidro. O vidro é transparente. Translúcido, passa a luz, mas não é aquelas coisas. É parecido com o box do banheiro. Você olha que tem alguém lá fora, mas não vê quem. Olha, vê que tem alguém lá dentro do box e não consegue ver quem está lá dentro do box, e é isso, tá? Ele é um translúcido, ou diafanidade translúcida. E opaco? Opaco é quando não passa luz de jeito nenhum. A maioria dos minerais são opacos. Eu coloquei aqui sulfetos, por exemplo, a pirita, mas podia colocar hematita, magnetita, podia colocar um monte de mineral aqui, o próprio talco, tá? Então não esqueçam, diafanidade tem a ver com a refração da luz, se passa ou não passa, e basicamente pode ser transparente, translúcido ou opaco. Transparente pode ser aquele quartzo que não tem contaminante dentro, que passa a luz legal. Translúcido passa a luz mais ou menos, semelhante ao box do banheiro. Vamos pensar um mineral translúcido aí, pessoal. Talvez o rubi. E opaco a maioria dos minerais, hematita, magnetita, a própria pirrotita e assim por diante. Talco também. Pessoal, dureza a gente fez na sala. Vocês até mandaram um vídeo sobre dureza, mas não poderia deixar de mostrar aqui a dureza para vocês, que é a capacidade de um mineral riscar o outro. E é feito aquela escala que eu mostrei para vocês, chamado escala de Mohs. Nessa escala de Mohs é o seguinte: talco, gipsita, calcita, fluorita, apatita, feldespato, quartzo, topázio, coríndron e diamante. E para lembrar de tudo isso, pessoal, o que eu tenho? Tenho um macete para vocês. E qual que era o macete? Vamos lá. Tia gipsita. De novo, tia gipsita, caso for a Florianópolis, queira trazer coisas doces. Vamos falar bem rápido. Tia gipsita, caso for a Florianópolis, queira trazer coisas doces. Tia gipsita, caso for a Florianópolis, queira trazer coisas doces. Tia gipsita, caso for a Florianópolis, queira trazer coisas doces. E para vocês não esquecerem, falando novamente, tia gipsita, caso for a Florianópolis, queiram trazer coisas doces. E agora, 1, 2, 3, vocês falam: tia gipsita, caso for a Florianópolis, queira trazer coisas doces. Lembrem desse macete e usem na prova, pessoal. Tá muito fácil. Também façam novamente aquele simulado de mineralogia que está disponível na página para vocês treinarem isso. Vai cair na prova com certeza. Aqui eu tenho, nesse primeiro eu mostrei o nome e a fórmula mineralógica. E aqui eu falei que o talco, por exemplo, ele tem dureza de 1 e ele está muito próximo do palito de fósforo. Claro que, como fala o palito de fósforo, a parte do fósforo que é arriscada. A gipsita, que é um sulfato de cálcio hidratado, ela está perto da dureza da unha. A calcita, que é um carbonato de cálcio, uma moeda de cobre, pertinho. E ainda tem a apatita, que ela já é bem mais dura, perto do aço. Feldespato. Agora veja o quartzo, o que mais aparece na Terra, ele tem 7. E aço de lima não é aço de faca normal, é lima, aquele que você usa para limar as coisas. A lima tem a dureza de 6,5.
Então, lembrando, o que é dureza? A capacidade que o mineral tem de riscar o outro. Coisas sobre a dureza que você não pode esquecer. Quem que é mais duro? Se eu perguntar para você quem que é mais duro, o grafite ou o papel? O mais duro é o papel. Por quê? Porque ele riscou o grafite. E como que eu provo que o papel riscou o grafite? Fica pedacinhos de grafite no papel. É simples. A analogia igual poderia ser feita com aquele quadro negro, aquele quadro antigo, e o giz. Quem que é o mais duro? Quadro. Prove que o mais duro é o quadro. Prove que o quadro risca o giz. Fica pedacinhos de giz no quadro e isso prova. Pessoal, sobre a parte prática de dureza, vocês não têm dúvidas e tem um vídeo de vocês que vocês mesmos fizeram, então vocês aprenderam. Não esqueça do macete, mais uma vez revisando o macete. Tia Gipsita, caso for a Florianópolis, queira trazer coisas doces. E não esqueça também, pessoal, que é o seguinte, refaçam o simulado de mineralogia lá que está no site. Não vão esquecer de refazer. E aqui eu tenho a mesma escala de Mohs, só que mostrando agora com os fotos dos minerais. Tia, que é o talco, gipsita é a gipsita mesmo, calcita é o caso, fluorita é o for, apatita é a. Aqui era para aparecer feldespato, só que eu coloquei ortoclásio, outro mineral que tem a mesma dureza do feldespato, então não tem problema. Mas pode usar a Florianópolis. Queira o quartzo, trazer o topázio, coríndrio, um Al2O3, ele tem a mesma dureza do rubi e da safira, então pode ter qualquer um desses na escala de Mohs. Então é o coisas e o diamante, o doces é o diamante. Lembra que eu falei que o formato do diamante era octaedro? Dá uma olhada aqui, pessoal, aqui tem a foto do diamante bem legal, dá para ver formato octaedro, hábito octaédrico do diamante. Se você vê um mineral desse tamanho e tiver uma diafanidade translúcida, por exemplo, e for extremamente duro, ou seja, riscar todos os outros minerais, pode ser que seja diamante. Vale a pena arriscar. Pessoal, cor. Outra propriedade, cor. É difícil definir o que é cor, mas não confunda cor com brilho, porque o brilho, o que é? A reflexão da luz. Agora a cor não, a cor é a cor mesmo. E ela pode ser dividida em duas partes, e isso vai cair na prova. Ou existem os idiocromáticos. Ficou ruim nessa. Tampou tudo, deixa eu apagar aqui. Então vamos mudar a cor aqui, para vocês entenderem que existem os idiocromáticos. Idiocromáticos, minerais que possuem só uma cor. Exemplo de mineral idiocromático, a própria pirita, mas também a hematita. A pirita é amarela, toda pirita é amarela e a hematita vai ser cinza. Os holocromáticos, aqueles que possuem diversas cores de um mesmo mineral. Qual que a gente já viu? Já viu o quartzo. E quartzo a gente já viu leitoso, já viu o quartzo transparente, já viu o quartzo esverdeado, já viu o quartzo rubro, que é a ametista, e assim por diante. Lembrando, pessoal, minerais alocromáticos, então tem uma certa variedade de cor para o mesmo mineral. Se você vê em inglês o termo AL é todos, e eu acho que é daí que veio a ideia de alocromáticos, tá? Então, minerais idiocromáticos, eu tenho a malaquita, toda malaquita é verde. Azurita, bom, se é azul, azurita é azul. Pirita é amarelo, brilho dourado, aqui está errado quando coloco dourado, porque dourado não é a cor, dourado é o brilho. Ouro é amarelo, ó. O brilho que é dourado, pessoal. Não sei onde eu estava com a cabeça, eu não escrevi dourado na cor, mas a cor é o que vale, é amarelo. Hematita é cinza, a crocoíta, laranja, e o enxofre, esse enxofre nativo é o amarelo, e você pode ver o enxofre ligado a outras coisas. A parte amarela é do enxofre, lembrando que enxofre tem cheiro de ovo podre,
Dizem as más línguas, não sei se é verdade ou mentira, que ele tem gosto de urina. Eu não sei, porque eu nunca experimentei urina e também nunca coloquei enxofre na boca e nem vou. Nem a urina. Também não. Coisa mais nojenta. Não sei como que um sujeito coloca isso aí num livro de mineralogia e simplesmente coloca para o pessoal ler. O que esse cara tem na cabeça? Continuando aí, minerais alocromáticos, eu tenho topázio, cor. Algumas cores deles, pode ter mais. Azul, incolor, amarelo e vermelho. O berilo, tem o verde, azul, amarelo, incolor e rosa. O quartzo, tem aquele incolor. Aonde que a gente viu o quartzo incolor? Tabela de Mohs é aquela que eu mostrei para vocês. Tem o rosa, tem o violeta, amarelo. Eu particularmente não cheguei a ver esse quartzo amarelo. Tem o castanho, esse eu já vi. Tem o verde, tem o leitoso, que é aquele bem branco, que tem carbonato de cálcio dentro. Mas também tem o nosso querido quartzo ametista, que é aquele quartzo rubro, pelo fato do ferro, mas mais está lá dentro como uma impureza. Pessoal, a impureza é a parte por milhões que aparece, ou seja, muito pouquinho, mas ela muda a cor do mineral. Um erro para quem pensa que todo diamante é aquele igual que aparece na joia, que é um diamante incolor. Não. Eu tenho um diamante incolor, tenho um diamante verde, tenho um diamante azul, diamante rosa e diamante vermelho, além de outros diamantes. Por exemplo, o mais famoso diamante, o mais caro, diamante negro. É o nome daquele chocolate, não sei se vocês já comeram, eu já comi, e ele retrata o nome do diamante mais caro, chamado diamante negro. A granada, pessoal, granada eu tenho vermelho, alaranjado, rosa, verde e outras cores, também tenho a granada preta, o que é mais comum até. A patita, azul, incolor, amarelo, além de outras cores. Eu queria que vocês notassem que todos esses minerais que eu mostrei aqui são alocromáticos, ou seja, tem variação de cor para os minerais. Já o da tabela anterior eram idiocromáticos, só tem aquela cor e acabou. É assim que a gente entende a cor dos minerais. Pessoal, e aqui a gente chega no ponto alto da aula. Isso aqui vai cair na prova e vai cair de verdade. Podem se preparar. O que eu vou falar aqui, não esqueçam, pessoal. Eu queria que vocês lembrassem de uma coisa. Não sei se eu falei para vocês alguma vez, mas grama por centímetro cúbico equivale a tonelada por metro cúbico. Eu sei que fica horrível a letra escrevendo assim, mas mesmo que fica horrível, eu vou escrever aqui para vocês gravarem. Vou pegar uma cor que apareça mais, pegar até um marcador para aparecer mais com uma cor mais forte. Agora não tem como esquecer, ó. Eu sei que tá ridículo essa grama dividido por centímetro cúbico. Você fala, tá tão feio que a gente nunca vai esquecer que grama por centímetro cúbico, vai ter até ter pesadelo de noite, equivale, vamos mudar a cor aqui, por um verde. Não, verde não, vou pôr esse azul mais claro. Tonelada por metro cúbico. E aí você fala, vem o Humberto encher o saco de novo com isso daqui. Antes de falar de densidade, ele falou que grama por centímetro cúbico equivale a tonelada por metro cúbico. É isso mesmo. Você não tem ideia de como vocês vão usar isso. Se vocês não souberem isso, vocês vão errar e vão ter dificuldade lá na frente. Por isso todo mundo repita, vão ver. 1, 2, 3, pessoal, estou esperando repetir. Vamos lá, pessoal. Grama por centímetro cúbico equivale a tonelada por metro cúbico. 1, 2, 3, vai lá. Ó, depois a Aline vai me falar se vocês falaram ou não. É para falar grama por centímetro cúbico equivale a tonelada por metro cúbico. Mas vamos lá. Fórmula da densidade é uma coisa que vocês vão usar para o resto da vida, isso e muito. Densidade é massa pelo volume.
Outra coisa que você tem que entender o copo de Becker, você vai usar um Becker, tem que entender a ferramenta. Não é saber só que tem um copo graduado e acabou, tem que entender. Mas para você calcular a densidade, você divide o que, pessoal? O que você faz para calcular a densidade? Divide a massa, e a massa você vê na balança. E não seja um bobo de falar que a balança pesa alguma coisa, que balança nunca pesou nada, balança só mede a massa, peso já é outra coisa, já é força. Pois é, Luiz, eu estou lembrando de você e você deve estar pensando, já chega a aula da Sônia, que ninguém aguenta mais ouvir falar de física, e de repente aparece física na aula do Humberto, mas aqui é metalurgia física. Lembrei de você agora, Luiz. Outra pessoa que deve estar pensando a mesma coisa é o Henry, não é, Henry? Pois é. Lembrei de você também, Henry. Bom, lembrando só uma coisa, não sei se já falei para vocês isso, prestem atenção agora, ó. Grama por centímetro cúbico equivale a tonelada por metro cúbico. Vai cair na prova isso, não esqueçam. Então vamos lá. Como que eu vou medir a massa? Porque para calcular a densidade eu vou medir a massa e dividir pelo volume. Uma das coisas importantes que vai aparecer no nosso vídeo também, eu gravei um vídeo especial para vocês, você vai falar, ficou uma porcaria. Não, é mais ou menos. Mas ele vai mostrar o seguinte para vocês, pessoal, que 1 milímetro equivale a 1 centímetro cúbico. Isso é uma coisa importante para entender. Então, se você vê um copo de Becker, uma variação de 1 milímetro, você tem essa variação de 1 centímetro cúbico. Uma coisa equivale à outra, e a gente fez análise dimensional no quadro, na sala. Então, uma maneira simples de determinar a densidade do minério, eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Não é a única maneira, tem outros métodos que a gente vai ver para frente, até outros métodos mais precisos. Só que daí eu teria que falar um pouco de empuxo, eu vou deixar para falar de empuxo uma outra hora com vocês. Mas é o seguinte, esse método de deslocamento de volume é a coisa mais simples do mundo. A gente vai mostrar na videoaula daqui a pouco também. Vai medir a massa desse minério, para isso você usa a balança. A balança não pesa nada, a balança mede a massa. Coloca o minério num recipiente que possui um certo volume de água, possa ser medido o deslocamento desse minério. Usa o Becker, e aí dá aquela briga, o pessoal fala que é Becker, não é copo de Becker, outros falam que é copo de Becker, e não me interessa se químicos falam que é Becker, se engenheiros falam que é copo de Becker, mas é aquele copo graduado que tem no laboratório que você consegue ver a graduação. Se você nunca viu um copo de Becker e você já fez um bolo, depende. Se você usou um copo de medidor de farinha para fazer o bolo, você sabe o que é um copo de Becker. Se você não usou para fazer bolo, não usou o copo graduado para fazer pão, então você é um zero esquerdo na cozinha, Deus me livre. Você é pior do que eu quando acabei de me separar, que não sabia fritar um ovo. Se bem que, hoje eu já sei fritar ovo. Então você vai medir a variação do volume deslocado pelo copo de Becker. Vamos ver agora. Eu vou mostrar aqui na demonstração pelo próprio PowerPoint para vocês. Depois eu vou demonstrar o vídeo. Tem um volume aqui, ó. Não é fácil de calcular esse volume, mas então vamos lá. O volume vai ser deslocado pelo deslocamento no líquido. Já a massa vai ser medida na balança. Primeiro passo, coloquei a massa da balança e essa massa deu 500 gramas. Próximo passo, coloca o que? A variação aqui. Nota o seguinte, pessoal, tinha 50 centímetros cúbicos antes, quando o meu mineral ele não estava aqui dentro. Tirei o mineral da balança, mediu 500 gramas, coloquei aqui dentro. Quanto que subiu? 20 centímetros cúbicos. Esse 20 centímetros cúbicos é o que eu vou usar para calcular a densidade, pessoal. Eu vou pegar aquelas 500 gramas que deu na balança e dividir pelos 20 centímetros cúbicos. Esses 20 centímetros cúbicos no copo de Becker, ele vai mostrar 20
mililitros, pessoal. Não esqueçam disso. Tá ridículo esse meu mililitros, mas é para lembrar disso daqui, ó. 1 mililitro equivale a 1 centímetro cúbico, então 20 centímetros cúbicos equivale a 20 mililitros e a gente usa os centímetros cúbicos, ele vai mostrar mililitros. Dividindo 500 gramas por 20 centímetros cúbicos, eu tenho o quê? Eu tenho 25 gramas por centímetro cúbico. E aí vem aquilo que eu não sei se eu já falei para vocês, talvez, eu acho que não falei. Eu falei que grama, eu não sei se eu falei para vocês já, por centímetro cúbico equivale ao quê? O que mesmo? Tonelada por metro cúbico. Eu não sei se eu já tinha comentado isso com vocês, mas vamos falar agora. Se eu tenho grama por centímetro cúbico aqui, nesse caso, eu posso afirmar que eu tenho tonelada por metro cúbico, não muda nada. É uma unidade equivale a outra. É basicamente isso, tá? Eu não sei se eu falei para vocês, pessoal, mas grama por centímetro cúbico equivale a tonelada por metro cúbico. Não vamos esquecer que vai cair na prova. Depois não falem que eu não avisei isso lá. Nossa, eu coloquei de volta aqui algumas coisas, pessoal, para você não esquecer. Observação importante. 1 milímetro equivale a 1 centímetro cúbico. Não esqueça disso. Mas eu também tenho uma outra observação que eu não sei se eu já coloquei aqui para vocês, que grama tá, por centímetro cúbico equivale ao que? Tonelada por... Pessoal, tá muito ruim escrever, nem com o mouse eu tô escrevendo, com o touchpad, por metro cúbico, não esqueçam disso. Pessoal, eu vou continuar com esse slide daqui a pouco. Eu queria mostrar a aula que eu mesmo montei, eu mesmo filmei, e não ficou lá uma grande filmagem, mas vamos lá. Aula para vocês. Vamos ver se eu consigo achar ela. Tá aqui, ó. Não é essa não. Só um momento. Será que eu fechei a aula? Mas eu abro ela aqui. Tinha deixado preparado, pessoal. Isso que é o triste da história. Tipos de lavra, REM, ensaio de densidade. Deixa eu abrir por aqui então. Bom, pessoal, a gente vai pegar e mostrar para vocês agora como que é feito o teste de densidade por deslocamento de volume na prática. Primeira coisa, a gente vai mostrar aqui o nosso material necessário. Talvez a câmera fique um pouco tremida porque estou filmando com ela. Então aqui a gente tem a nossa balança. E aqui a gente também tem nossos copos Beckers. O que a gente pode perceber aqui, pessoal? Existe uma medição em mililitros aqui. Esse daqui, até a marca de cima, ele possui uma marcação de 50 mililitros. Então esse é um copo, digamos assim, um pouco menor. Muitas pessoas chamam apenas de Becker, outras já copo de Becker. Vamos mostrar um outro copo de Becker. Bom, esse você pode ver que é o dobro. A marcação dele vai até 100 mililitros. E ainda a gente vai mostrar um maior, esse que já coloquei um pouco de água nele,
Esse, no caso, o volume permitido máximo dele é até 250 mililitros. Bom, pessoal, a primeira parte para você pegar e ver seria a medição da massa da do teu mineral, no caso de uma balança. E para isso a gente vai pegar um mineral aqui e vamos medir. Nós vamos medir aqui a calcita. Vou mostrar para vocês. Aqui está a calcita, o carbonato de cálcio. O primeiro passo é medir ela na balança. Então observem aqui o que eu vou fazer. Eu vou parar a balança. Eu já paro zero, mas qualquer coisa eu paro nesse botão aqui. Eu posso ver agora como fazer o teste. Eu vou colocar meu mineral aqui em cima e vou observar que vou tentar tirar a unidade, se pegar o reflexo, você pode perceber que foi 16,3 gramas. Bom, a primeira coisa a gente já viu 16,3 gramas e essa foi a massa medida na balança. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um copo de Becker e nesse caso eu vou pegar um copo de Becker menor aqui, com uma certa quantidade de água inicial. Eu vou tomar cuidado aqui, pessoal, para tentar colocar exatamente o valor que a gente consiga medir aqui, sem muita diferença aqui. Então eu vou tirar um pouquinho dessa água, de tal maneira, pessoal, que eu consigo aqui exatamente 30 mililitros aqui dentro. Esses 30 mililitros vão equivaler literalmente a 30 centímetros cúbicos, mas não é isso que eu quero. O que eu quero é saber quanto vai variar. Para isso, pessoal, eu vou pegar e jogar o meu mineral, vou colocar o meu mineral no copo de Becker e vou verificar quanto de água ele vai deslocar. Nota que está em 30. Quando eu coloquei o meu mineral, ele foi para 40. Dessa maneira a gente entende o seguinte, ó, pessoal. Estava em 30 mililitros, foi para 40, a minha variação foi 10. Então, visto que a minha variação foi 10, eu posso dessa vez calcular a densidade. Seria 16 gramas por 10 mililitros, ou seja, a densidade seria 1,6 gramas por centímetro cúbico. Vamos lá, pessoal, só terminando aqui agora. Se eu dividir a densidade do meu mineral pela densidade da água, que é 1 grama por centímetro cúbico, eu vou cortar aqui, cortar a unidade, e aí vai ficar muito mais fácil, porque eu não me preocupo com unidade. Eu vou trabalhar com a massa específica, que é dimensional, é melhor. E aqui tem uma tabelinha mostrando massa específica de alguns minerais que tem a massa específica maior, ou seja, vão representar maior peso, e tem uns que são menores, tá? No caso aqui para o ouro, pessoal, qual que é a massa específica do ouro? 19,3, o que significa que ele tem 19,3 gramas por centímetro cúbico. Já a hematita, que é o Fe2O3, tem 5,3. Olha o quartzo, tem 2,3 e assim por diante. Vamos voltar aqui. É só voltar uma coisa.
Quando a gente fez da calcita, aqui ele fala 2.7 e lá a gente achou 1.6. Então alguma coisa por lá deve ter dado errado, está muito longe. E isso aí pode ser imprecisão da balança ou mesmo imprecisão no copo de Becker. Mas o procedimento é aquele e vocês aprenderam. E agora, pessoal, a gente vai terminar a aula. Vamos lá, aparecer de novo. E é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa segunda parte da aula, onde a gente falou sobre a parte de mineralogia física.